O Cinejornal está no ar e hoje a gente fala, claro, da edição de número 58 do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. A comemoração dos 60 anos do Festival de Brasília, na 58ª edição, provou mais uma vez que o festival mais longevo do país está atento às questões identitárias de gênero, raça, classe e território, apresentando em mostras principais e paralelas, competitivas ou não, o cinema que vem sendo feito no Brasil em curtas e longas, com um olhar amplo e complexo sobre o cinema e a sociedade brasileira. Bom, na mostra competitiva, 7 longas disputaram os candangos dessa edição. Vamos conhecer agora 3 títulos que fizeram parte desta mostra. Aqui Não Entra a Luz, de Carol Maia, Assalto à Brasileira, de José Eduardo Belmonte e Futuro Futuro, de Davi Preto. Um dos elementos que me chamou a atenção na seleção da mostra competitiva de longas foram os diferentes tempos históricos que os filmes trafegam, né? O seu filme, por exemplo, ele se passa num futuro próximo, né? É um filme que pensa, eu acho que múltiplas crises que a gente vive, então ele, de alguma forma, ele traça como que relação que existe entre uma crise urbana, uma crise climática, uma crise política e social e também cognitiva. Como que isso está tudo interligado. Então ele é um filme que fala não só sobre as mudanças das cidades, assim, sobre projetos megalomaníacos que acontecem, por exemplo, em Porto Alegre, de bairros privativos para uma elite que tenta emular um outro país que não é o Brasil, para quem pode pagar, né? E como isso também se relaciona, por exemplo, com a inteligência artificial, né? E enfim, como a inteligência artificial muda a maneira que a gente pensa, como as coisas que a gente deseja, né? E enfim, no fim das contas também de quem a gente é. Gente, a polícia tá aí fora. E? Quem é que vai lá fora falar com a polícia? Voltar para o Festival de Brasília depois de 18 anos, né? Eu estava em 2007 com o Meu Mundo em Perigo e agora, 18 anos depois, eu estou voltando. Para mim é muito emblemático porque essa cidade me formou, o festival me formou, o Cine Brasília me formou. Então eu estou muito honrado mesmo. A história é incrível, né? Uma história impressionante. Você olha e fala, não é real isso aqui. E aí muitos figurantes viveram aquela situação, falam, não é real, não, aconteceu isso mesmo. Falando, não é possível, gente. Então, eu acho que é uma história muito emblemática dessa relação do brasileiro com o Brasil, que é uma relação sempre muito tensa e complexa. E esse filme é muito emblemático nesse sentido, assim, né? De mostrar o brasileiro que precisa improvisar e precisa rir para continuar resistindo, né? Diante de uma situação muito de sobrevivência, né? O riso como sobrevivência, assim. E o improviso também no desespero. Mandaram eu vim até aqui falar com você. Mandaram nada. É você que eu tô te falando, rapaz. Eu fui convidado para participar do Assalto à Brasileira pelo diretor, né, o Belmonte, e eu fiquei muito feliz em saber e me lembrar da história. Foi em 1987, eu tinha acompanhado essa história lá em Londrina, né? Foi um dos maiores assaltos que aconteceram no Brasil. O filme ele é baseado em uma história real e eu fiquei muito feliz de conhecer o Belmonte, né? De quem eu já tinha ouvido falar e já era fã, e poder trabalhar com ele, com esse elenco fabuloso que está hoje aqui. É baseado numa história real, né? E é um momento muito específico da nossa história, por que não? Né? Ali é um assalto que aconteceu em 87 ao Banestado. O Brasil vivia um momento econômico muito delicado, onde a inflação era absurda, o preço de uma coisa no início do dia era um, no final do dia outro, e existia uma revolta coletiva da população. E esses caras, eles não são assaltantes profissionais, então eles se juntam, a gente não tem dinheiro, tá faltando emprego, tá faltando dinheiro, quem tem dinheiro? O banco, então vamos pra lá.
Aqui Não Entra a Luz é o primeiro longa da Carol Maia. A Carol, ela aborda o universo dos trabalhadores domésticos. O filme é narrado em primeira pessoa, é um filme muito pessoal também. Queria que você me contasse de todas as hesitações que você teve para fazer esse filme, que trata de uma coisa tão sua, e como é que foi o processo, né? É um filme que nasceu muito de uma vontade, muito baseado na minha emoção, mas depois foi se tornando um filme, assim, um filme mais amadurecido, um filme com mais complexidade. Eu acho que me colocar na tela foi a decisão mais difícil que eu tomei. E eu acho que o filme também foi demorando para ser finalizado, porque eu também estava entendendo como e o porquê estar na frente dessa tela, assim. A premissa inicial desse filme era sobre a relação da senzala com o quarto de empregada. Então esse foi o meu primeiro impulso para investigar de uma forma mais arquitetônica mesmo, como é que esses espaços funcionavam e por que eles estavam dispostos do jeito que eles estão, né? É importante enfatizar que empregadas domésticas são trabalhadoras também, né? É uma profissão. E as casas das pessoas são pequenas empresas. E como é que essas mulheres lidam com essa dinâmica que é tão pessoal e mexe com muitas questões afetivas, ao mesmo tempo que é um serviço extremamente desvalorizado. Eu pergunto a vocês, o que é que levou vocês a fazer um filme desse, uma longa-metragem dessa? Para a esperança que mudou? Como foi contar a sua história para a Carol? Eu falei sobre a minha vida de criança, no sofrimento, e como eu fiz para criar minhas filhas sem pai, trabalhei muito, eduquei minhas filhas. É uma injustiça eles não reconhecerem o que a gente faz, né? A luta da gente, com certeza, porque a gente luta muito e acho que a gente merece ter um bom reconhecimento. Como foi, a partir do filme, você ter que relembrar, buscar memórias da sua trajetória como trabalhadora doméstica? Foi uma mistura de tristezas, alegrias, mas de dever cumprido também. O novo filme do Cristiano Burlan, ele está na mostra Caleidoscópio, que é uma mostra competitiva e que traz filmes que experimentam linguagens, né? Nesse seu Nosferatu, queria que você me falasse como você relê esse mito, né? Você passa por um homem ali que está em fuga dos fantasmas do passado, do presente, mas o que você mantém desse mito e o que você subverte? O conceito da mostra é interessante, né? Mas eu sempre me pergunto o que é um filme experimental, né? Como se sair de casa, pegar uma câmera e filmar as coisas do mundo já não fosse um experimento, já não é um ato político, né? Nos últimos anos, muitos filmes de vampiros foram feitos. E eu acredito que quando forças de opressão começam a renascer, quase um neofascismo, muitos filmes de vampiros são produzidos, né? É como se fosse um moto perpétuo. E o principal objetivo nesse filme é entender o que seriam os monstros hoje em dia da nossa época, né? É o poder do Estado, né? Essa repressão contra novas ideias, né? O que seria um monstro hoje em dia nos nossos dias? O imperador da escuridão, o pestilento, o tinhoso. Como é que foi o entendimento, a construção para fazer esse vampiro, Rodrigo? Foi um grande desafio fazer. Essa coisa de ir buscando o personagem um pouco e alguns jeitos, e fugindo um pouco dos clichês, são inevitáveis um pouco, né? A gente passa por eles, constrói, elabora, enfim. E eu fui descobrindo uma coisa meio patética nele. Ao invés do monstruoso, eu acho que eu fui buscando algo quase como que um palhaço triste, uma coisa mais humana. A gente está perdendo um pouco da humanidade, essas coisas, e as tecnologias têm nos sugado algumas coisas que eu tentei muito buscar algo humano, patético, triste, um pouco existencial, talvez. Eu acho que é um vampiro existencialista, talvez. Nosferatu.
E o filme que encerra essa 58ª edição do Festival de Brasília é A Natureza das Coisas Invisíveis, da Rafaela Camelo, e que traz no elenco Larissa Mauro, que é aqui do DF. A Rafa também é do DF, né? Queria que você me contasse, né? O filme estreou no Festival de Berlim, está viajando vários festivais internacionais e brasileiros, passou em Gramado, foi premiado. Como é agora a exibição para você aqui na sua terra? É emocionante. O filme fez uma trajetória linda, internacional. Teve a estreia nacional em Gramado, com 3 quiquitos, então a gente está muito orgulhosa. A gente não vai ver muitos cenários de Brasília, mas eu acho que tem muita história da raiz e da ancestralidade das pessoas que nasceram aqui na cidade. Não tem nada como você estar na cidade do filme, com a maior parte da equipe do filme. Cinema é uma arte extremamente coletiva e esse filme eu acho que realmente se manifesta essa força, essa potência realmente nas colaborações do filme. Foi uma equipe muito entrosada, muito afim de contar essa história. Acho que todo mundo é muito envolvido e orgulhoso dessa obra, assim. É sangue? Com a camiseta nova? O filme da Rafa realmente tem essa linhagem de mulheres e eu acho que representa de forma muito aguda uma identificação que é a mulher brasileira mãe sola. Então essas duas personagens que se encontram durante as férias de 2 crianças de 10 anos, que é realmente uma carga para uma mãe ali que precisa se desdobrar com o trabalho, com o cuidado da criança, com o aperto financeiro de não ter com quem deixar o que faz ali, como que você também estimula, né, ali aquela infância e essa amizade surge entre as crianças como uma espécie de salvamento e não só dessas crianças, mas dessas mães. Acho que quando a gente vê, é porque a gente quer ver, sabe? Não sei se é real. Faz diferença. O Cinejornal de hoje fica por aqui, mas você continua acompanhando a gente nas redes do Canal Brasil. Basta apontar a câmera do celular para o QR Code aqui na tela. Até a próxima, um beijo para você.